importante é o que está dentro, né, Roberto? O importante é o líquido. O Roberto está ali com um copinho descartável e faz o mesmo efeito, né? Mas isso aqui chama-se honra, né? Isso aqui chama-se honra, né? Zelo. Glória a Deus. Até bebi mais. Vamos pensar um pouco sobre isso, gente. Nível de comunhão versus nível de intimidade. Antes da declaração do verso 15, Jesus faz um preâmbulo do tema intimidade. Ele fala de estar ligado nele como ramos ligados à videira. Isso é nível de comunhão e intimidade. Por que eu digo isso? Que esse ramo ligado a essa videira, porque quando Jesus vem discutindo do assunto, e ele fala no verso 15, que ele já não chamava mais os discípulos de servos, mas chamava de amigos, e lhes dava o motivo disso, ele dizia, porque um servo não tem acesso às intimidades do seu senhor. Um senhor não abre para o seu servo as coisas que lhe acontecem. É muito raro um patrão ter uma intimidade tão íntima com o funcionário e aí perde o sentido de abrir seu coração e falar de suas dores, de suas angústias, de como está o negócio, que está ruim, que está assim, que está assado, enfim, é muito difícil. Então Jesus fala assim, eu não vou chamar mais vocês de servos, eu vou chamar vocês de amigos. Preste atenção, na minha relação com vocês, eu tenho dito tudo para vocês que o meu Pai tem me dito. Eu não escondi nada de vocês, não escondo e não esconderei. Vocês sabem de tudo. E os discípulos ficariam sabendo antecipadamente de todas as coisas. Então Jesus diz, o meu nível com vocês não é mais o nível de senhor e servo, de mestre e aluno, é de amigos. E eu quero então caminhar com você fazendo uma distinção a respeito disso. Por que Jesus fala desse ramo ligado à videira e que dava fruto? Você vai ver isso no texto anterior. E fala de um outro ramo que também estava à videira, mas não dava fruto. Esse que estava ligado à videira e não dava fruto, o que é que deveria acontecer com ele segundo o olhar de Jesus? Deveria ser cortado e lançado ao fogo. E esse que dá fruto, ele tinha que permanecer, ser cuidado, ser limpo, para dar mais fruto ainda. Então, um desses ramos, eu ouso dizer, que um desses ramos estava no nível da comunhão e o outro estava no nível da intimidade. Esse ramo, que não dá fruto, ele tinha tudo em comum. Aliás, ele era a própria árvore. Se cortar ele e olhar na sua estrutura, vai ver, é da mesma madeira. Se fizer uma pesquisa, se fizer num laboratório uma pesquisa, para ver tudo que tem ali, que é possível de verificar pela botânica, vai dizer, é da mesma espécie. Mas ele não deu fruto. Ele não avançou para o próximo nível. Ele apenas vivenciou uma comunhão com aquela árvore. O outro deu fruto. Então, Jesus está dizendo o seguinte, olha, estar ligado em mim, como ramos ligados à videira, isso é nível de comunhão e intimidade, mas vocês podem estar ligados a mim e não dar frutos. E vocês podem estar ligados a mim e dar fruto. Ele fala de ramos ligados, mas que não dão frutos. Isso fala de nível de comunhão. Esse ramo tem comunhão, mas não consegue atingir o nível de intimidade. Pense como é profundo a relação desse ramo que consegue dar fruto. Um ramo que dá fruto é responsável pela perpetuação da espécie, pois em um fruto existem a semente que, se plantada, produzirá uma nova árvore da mesma espécie, que por sua vez produzirá novos ramos, que por sua vez produzirão
novos frutos e assim sucessivamente. Portanto, se você atingir o nível de intimidade, então você vai produzir frutos. E frutos que permanecem. Você vai ser o responsável pela perpetuação do amor de Deus. Você vai ser responsável pela perpetuação da fé no coração das pessoas. Você vai ser responsável pela perpetuação do tema salvação para a humanidade. Porque o dia que toda a igreja, se acontecesse esse miserável dia em que toda a igreja parasse de produzir frutos, daí para adiante toda a humanidade pereceria no inferno. O que está garantindo o céu para a humanidade é a igreja. O que está garantindo o céu para as próximas gerações, o que está garantindo salvação para o homem perdido que nasça nesse dia 30 de junho de 2024, é a igreja produzindo fruto, é a igreja com intimidade com Deus, a igreja que não é somente um galho, um ramo infrutífero, mas um ramo frutífero com intimidade com Deus. Pense comigo, queridão, se acontecesse de hoje, toda a igreja estagnar e dizer, nós não vamos mais ganhar almas para Jesus, a igreja iria definhar, os membros iriam morrendo, como é natural morrer, até chegar o último membro da igreja morto, e a igreja de portas fechadas, e a partir daquele fatídico dia, miserável dia, toda alma pereceria no inferno, porque não ouviriam a mensagem do evangelho, porque a fé vem pelo ouvir, e a Bíblia diz, como ouvirão, se não há quem pregue, como eles poderão crer naquilo de que nunca ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Querido, eu quero que você nessa manhã tenha intimidade com Deus, saia do nível da comunhão somente e entre no nível da intimidade. E quando você adentrar o nível da intimidade, você vai vivenciar uma experiência nova, supernova, de renovação diária. Se você nunca experimentou o fruto da intimidade, então você vai experimentar. E seja ele qual for. Se é um dos dons que vai edificar a igreja, como a Bíblia diz que é para isso que os dons existem. Os dons não existem para as pessoas ficarem vaidosas. Olha, eu sou um poliglota. Eu falo português, eu falo francês, eu falo inglês e ainda falo em línguas estranhas. Então eu sou um poliglota, celestial também, porque eu falo até a língua dos serafins. Eu não falo só a língua dos anjos, eu falo a língua dos serafins. Outro dia desse eu me peguei falando a língua dos querubins. E a pessoa fica soberba, vaidosa, e manda uma rajada de língua estranha na hora de um culto, e todo mundo pensa, que cara santo, meu Deus. Não. Primeiro que a Bíblia diz que o dom de línguas, eu não estou aqui refutando o dom de línguas, ele é necessário com um objetivo. Qual? O objetivo do dom de línguas: edificar aquele que fala. Línguas estranhas não edifica a igreja, na sua generalidade. Línguas estranhas edifica quem ora em línguas estranhas. Então, ora em línguas, querido. Ora em línguas é uma estratégia para Satanás não entender o que você está falando, é você e Deus. Então peça o dom de línguas. Aí tem o dom de profecia, tem o dom de operação de milagres, interpretação das línguas, aí sim a igreja será edificada. Então, se é nos dons, Deus vai derramar dons sobre você, meu irmão. Imagina, você com o dom de cura, que vai ser para edificação da igreja, glorificação do nome do Senhor. Você com o dom do ensino da palavra, e quando você abrir a sua boca, é como uma fonte jorrando vida. As pessoas entendem,
sem a menor dificuldade. Você desenvolve um tema, você desenvolve um sermão, você desenvolve uma palavra, uma palestra, você fala do amor de Cristo de uma forma tão serena, tão simples, tão maravilhosa, que todos que ouvem entendem e falam: esse verdadeiramente tem intimidade com Deus, porque quando Jesus Cristo pregava, as pessoas diziam assim: este prega diferente, este prega como quem tem a autoridade, não é como os fariseus que vêm pregando para a gente há dezenas de anos, falando das verdades do Pentateuco, falando das verdades aí dos profetas, mas a gente não vê neles poder. Mas quando esse homem abriu a boca, quando esse nazareno entrou aqui nessa sinagoga e abriu a boca, ele nos abriu os olhos e nós conseguimos enxergar coisas que até então não enxergávamos. É dessa maneira, querido, o Espírito Santo vai fluir através da sua boca e a palavra de Deus vai ser viva. Eu desafio você a sair do nível da comunhão e entrar no nível da intimidade com Deus. Para por onde você passar, o